Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, estamos chegando aí, mais um convidado especial, meu querido Thiago Veras. Ninguém cobre tão bem o Botafogo, né? Sem dúvida, é um repórter que sabe muito e muito do Bota. E o próximo jogo é Vasco e Botafogo, já tem data esse jogo, 12 de julho, sábado, às 18h30 no Mané Garrincha. E vamos falar também de Mundial de Clubes, tem que dar uma passada nesse assunto. Vamos falar mais também do Botafogo. Será que até lá ele vai ter um técnico para enfrentar o Vasco ou não? O que vai acontecer com o nosso adversário aí do jogo do dia 12? Então tudo isso a gente vai trazer. Tá tudo bem, Thiago? Tudo bem, Wellington. Um abraço para você e para todos aí também. É isso aí. Mas antes, aquele pedido tradicional. Ué, você é muito mala, todo vídeo você pede para se inscrever, mas eu tenho que pedir, gente. O que ajuda a fazer vídeos é a inscrição. Então você se inscreve, dá o joinha, que aí você fortalece demais o nosso trabalho. Compartilha também, bota nos outros grupos de zap para ajudar a gente aqui. Tá legal? Então depois da vinheta eu bato um papo aqui com meu amigo Thiago Veras. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Antes de eu bater um papo com o Thiago Veras aqui, deixa eu agradecer ao nosso JP Scofano pelo convite, né, do podcast dele lá, Fora do Jogo. Era um negócio para ser de 1 hora, eu fiquei quase 2 horas contando história da minha vida, da minha carreira, contando coisas lá de Formiga, Minas Gerais, da minha época de repórter, depois em Nova Iguaçu, na Rádio Solimões, aqui na chegada à Rádio Tupi em 87. Nossa, foi uma viagem na máquina do tempo. Scofano, você está me devendo uma visita, mais uma visita aqui, e vai ter que pagar. Tiaguinho, tá tudo bem? Tudo bem, Wellington. Um abraço aí pra você. É bom que você ganhou um cachê dobrado, né? Cachê dobrado. Pra ficar 1 hora ficou 2, então dobrou o cachê, pô. Tá com o bolso cheio? Ganhei um chocolate quente. Tá bom, tá com o bolso cheio. Mas o Scofano é parceiro, irmão. Ele não sabe como que isso vai custar caro pra ele. Eu falei pra ele, lá ao vivo, não tem almoço de graça. Tem volta, tem troco, mas faz parte. Vem cá, Botafogo sem treinador, né? Será que até o jogo com o Vasco vai ter técnico? Ah, vai ter, Wellington. Até lá tem. Dia 12. Então, ou seja, tem o restante dessa semana e mais a semana toda que vem. Tem, até lá tem. O Botafogo tem que ter um pouco de pressa, né? Não dá pra buscar um técnico e ter a mesma análise, o mesmo tempo perdido, digamos assim, que o Botafogo já teve esse ano na escolha do Renato Paiva. Que nem era um primeiro nome, segundo nome, enfim, era um treinador que poderia ser analisado de cara dentro, né, de um grupo, mas que não fazia parte de momento, assim, na primeira, né, cartada do Botafogo para ser contratado. Tentou, estudou, fez entrevistas, ouviu alguns não, outros talvez, depois o talvez se transformou em não também. E aí o Botafogo, depois de um tempo, fez a opção do Renato Paiva. Esse tempo agora não é disponível. A gente está no meio de temporada. O técnico que chegar já vai ter que construir a metodologia com os atletas com o campeonato em andamento, com a bola rolando. Não vai fugir muito, não. Em pouquíssimo tempo, não acredito que quem vai chegar já vai conseguir, né, de cara, olha, já, como a gente costuma ver, né, já tem ali o dedo do técnico na montagem do time, na armação e tal. Então, quanto antes esse técnico chegar para conhecer os jogadores, para começar a treinar e para botar a filosofia em prática, é muito importante para o Botafogo. E isso vai acontecer com certeza, bom, acho eu, né, até o clássico com o Vasco. Se a gente pegar as médias de contratação do John Textor, bota aí 40, 50 dias, mas eu acho que agora não tem como isso acontecer, não. Isso é para ontem, né? Eu vou continuar o papo com o Thiago Veras, mas antes eu quero falar da Bara Centro Automotivo, porque ela está há 43 anos no mercado, acessórios, autocenter, ar-condicionado, tem de tudo. Estive hoje lá visitando o meu amigo Antônio, o Júnior, a Monique, o Anselmo, o Thiago, o Célio. Que equipe sensacional
Da Bara. Ué, onde que fica a Bara? Ela fica na Campos Sales 16, na loja A. Né? Você chega, você já vai batendo o olho, vai ver um boche de todo o tamanho, uma oficina, e ali é a Bara Auto Center. 43 anos no ar, tudo que o seu carro precisa você encontra na Bara Centro Automotivo. Então, chega lá e fala com o Antônio, fala com o Júnior, que tem acompanhado os nossos vídeos aqui, e chora um desconto que vai sair. Ó, ué, mas tá fazendo frio, mas já já vai esquentar. O ar-condicionado do seu carro tá legal? Leva lá. O Thiago é campeão. Xará dele. Eu levei meu carro lá, ele desmontou a frente, lavou, limpou, pintou. Pô, o ar-condicionado tá parecendo que eu tô no Polo Norte. Só não levo o meu porque eu não dirijo, mas eu indico pra galera aí também. É isso aí. Ô, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Ficou um zum depois da saída do técnico do Botafogo, Renato Paiva, de que o John Textor queria interferir. Interferiu ou não interferiu? Isso procede ou não procede? Então, Wellington, até o momento a gente não ouviu o Botafogo, o Textor, uma manifestação por parte do clube. Mas a gente conversou com pessoas ligadas ao Renato Paiva, né, diretamente com o treinador, e essa informação do lado dele, porque a notícia tem várias pontas, né? A gente sempre tem que ouvir todos os envolvidos para fechar a informação completa, e quem está recebendo faz a crítica, faz a autoavaliação, né? O comentário de que acha que tá certo o A, o B, o fulano, enfim. Mas a gente tem a ponta da parte do Renato Paiva, que foi o seguinte, uma surpresa com a demissão, e que não foi uma interferência do Textor. Ele até deu uma entrevista, uma breve fala. Eu não me sujeitaria a isso. Se algum dirigente hoje, pode ser o Textor, SAF, associativo, seja lá o que for, palavras do Renato Paiva, né? Chegar e falar, você tem que fazer isso, escalar A, B, C, D, ele sai fora na hora. Só que ele recebeu o comunicado da diretoria, através, né, dos diretores ligados diretamente ao futebol, de que o Textor não estava muito satisfeito com o desempenho. Então foi falando, Renato, tenta não fazer isso, não há uma satisfação de jogar dessa maneira, o tal do Botafogo Way, né, que é um Botafogo ofensivo. Mas aí não é, desculpa, não é nada demais. Interferência, eu entendo seria, tira o Wellington e bota o Thiago. Exatamente. Você é mais velho do que eu, viveu uma outra época e com certeza tem na cabeça, né, se te perguntar aqui o caminho inverso, várias e várias histórias como essa, de dirigentes que, e até de fato interferiram, né, que mandaram fazer, né? De treinador que aceitava. Isso aí, antigamente, era normal e não causava pânico. Até porque os times, eles ficavam muitos anos juntos. Então, o torcedor sabia quem era quem, o técnico, sabia quem. O time que o Botafogo usou no Campeonato Carioca, daqui a pouco, em setembro, ele já não é ele terá algumas peças daquele time. Roda muito o futebol brasileiro. O próprio John Textor chegou a dizer, torcedor botafoguense, vai acostumando que comigo é assim, o jogador gira rapidamente. Aliás, alguém o time me perguntou, o John Textor é o Eurico que fala inglês? O Wellington, assim, ele Dá para comparar? Eu acho diferente, também acho. Estilos diferentes, tomadas de posição pouco diferentes. A cabeça de um dirigente associativo naquela época é totalmente diferente de um dirigente profissional, uma SAF de hoje, né? Porque um administrava egos e paixões e o outro hoje administra dinheiro. Ele faz-me rir. Exatamente. Eu acho uma diferença muito grande, mas quem acha que é parecido, enfim, cada um tem uma visão. Então, assim, não houve uma interferência, mas houve avisos, né? Olha, eu não gosto assim, não quero assado. É bom deixar claro, ele é o dono, ele comprou o futebol do Botafogo e ele, como dono de qualquer empresa, ele quer que o funcionário trabalhe da maneira como, né, ele entende ser o correto. E se não houver uma satisfação,
muito obrigado, a porta da rua tá ali, né? E queira se retirar. Passa no RH. Tem que ser feito de acordo com o dono da empresa. Se ele vai acertar ou errar, também a gente vai discutir. Mas, enfim, algumas ordens, algumas decisões têm que ser tomadas de cima para baixo. Então, não houve uma interferência direta, mas houve avisos de que, olha, eu quero isso, não quero aquilo. Como foi falar, não quero o Cuiabano mais à frente porque eu quero vendê-lo como lateral esquerdo. Eu não quero jogando com 3 volantes porque o DNA do time é ofensivo. Então, quando bota... Aí a pergunta, mas fez isso com o PSG? Gente, é uma lógica. Ninguém ia de peito aberto para jogar com o Paris Saint-Germain. Então, quando ele fez a tática e essa tática foi bem executada... E deu certo? Todo mundo entendeu quando ele fez a escalação. E, aliás, o John participou pouco, fez algumas poucas defesas. Então, foi um Botafogo que teve resguardos defensivos, mas não foi retranqueiro. O goleiro não foi o melhor do fez jogo. um paredão ali e o Paris Saint-Germain, que tem muita qualidade, não conseguiu passar. Não passou. E o ataque, quando teve a oportunidade de produzir, houve a tentativa, tanto que fez gol e teve outras oportunidades. Com o Atlético de Madrid, há quem discorde, eu não discordo. A tática foi muito clara, parecida com o Paris Saint-Germain, porque havia uma vantagem de poder perder por até 2 gols. Imagina se você se lança com o Atlético, toma ali uma porrada de 3-0 e depois, pô, por que você não fez isso? Por que você não jogou mais, né, cautelosamente? Porque tinha um resultado tal. Quando vem o Palmeiras, muda um pouco o cenário, por ser uma equipe que a gente conhece, uma rivalidade interna e que naturalmente, pela questão técnica dos dois times, o Botafogo poderia ter jogado de uma outra maneira. Ou poderia ter jogado com 3 volantes. Essa não é a questão. A questão é se acovardar do jogo. Você poderia ter 3 volantes e jogar para cima do adversário. Jogar com uma marcação mais alta, pressionar uma saída de bola, ter as possibilidades do atacante ser abastecido. O Savarino sumiu do jogo, o Igor Jesus não apareceu, o Botafogo não teve meio campo, ninguém pisava na área do adversário. Aliás, naquele jogo, se não me engano, só deu o John. Então, aí o John melhor em campo, reflete que o adversário dominou. Então, não é, Wellington, nem somente a questão dos 3 volantes, é o fato de como o time se comportou. Perfeito. Porque a eliminação era um percentual 50-50 antes de começar. Durante o jogo a gente viu 80-20 Palmeiras. Não, e outra questão, Thiago, foi o próprio Botafogo. Se ele queria fugir do Palmeiras, ele teria que ter terminado em primeiro no grupo. Não, em primeiro no grupo, porque ele pegaria outro adversário. Mas lógico, né? Um adversário mais forte e tal. Mas afunilou na hora H também. Qualquer jogo vai ser complicado, né? O Botafogo poderia ter jogado de uma outra maneira, mesmo com aquelas peças contra o Palmeiras. Não jogou, perdeu o jogo, o goleiro foi o melhor, perdeu a parte financeira. E aí veio essa cobrança, para mim até uma surpresa da demissão. Não é até muito do feitio do Textor fazer. O Renato Paiva é um cara intelectualmente muito forte, conhece muito de futebol, mas é um pouco criticado aqui, né, no trabalho do Bahia. A torcida do Botafogo também não gostou lá desde o início, e acho que essa demissão também tem esse fator de que, voltando a jogar aqui no Brasil, seja lá qual for a competição, brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores, não ganhou, a torcida vai pegar no pé. Então, assim, acho que ele pensou, é melhor trocar agora, porque vai ficar um clima adverso. O ambiente tá propício. Pesado. E aí eu tento um novo técnico da maneira como eu gosto e com uma aceitação maior do torcedor. Porque seria, ao invés de um caldeirão pro adversário, uma cobrança muito grande em cima desse elenco, né? Perfeito. Então, eu acho que foi esse o pensamento. E agora é tentar achar alguém que se encaixe nesse perfil, que venha o quanto antes e que coloque o Botafogo no trilho que o Textor quer, né? De poder jogar pra frente, de poder dominar. Jogar pra frente é no seguinte sentido: propor o jogo, tentar dominar o adversário, fazer com que o Botafogo seja uma espécie de dono da partida. Botafogo do ano passado, né? Perder ou ganhar faz parte, às vezes você tem que adaptar uma tática, mas usar esse DNA. Se você for perceber contra o Palmeiras na estreia do Brasileiro, também foram 3 volantes. Só que ali ele queria colocar o Patrick de Paula como meia, depois ele viu que não dava certo. Aliás, por que o Patrick não foi pro Mundial? Opção. Eu acho que é um jogador que deve ter uma vida curta, né, no Botafogo. É, não?
Porque não ser relacionado para uma viagem e não estar ali à disposição. Não, estranho. e numa delegação de 30 jogadores. Não fazia sentido, né? É. Um ou outro podia sair para a entrada dele, né? Então, assim, depois daquele momento, o Botafogo não joga. Ele tentou umas insistências com essa formação, o Patrick, depois ele viu que não dava e começou a mudar, né? E por enquanto sem técnico, né? Há muitos nomes, há especulações e tal, mas ainda sem um caminho de um novo treinador. Pra gente terminar, Thiago, você é um profundo conhecedor do Vasco também. O que você acha o início do trabalho do Fernando Diniz, essa parada, a gente vai ter um Vasco mais forte? O torcedor tem me feito essa pergunta. Caramba, então é difícil, né, da gente poder cravar o que vai acontecer. Eu acho que alguma melhora a gente já viu, e piorar realmente seria um caminho trágico para o Vasco, né? Alguma coisa de positivo o Vasco teria que apresentar. Algumas movimentações, algumas jogadas, alguns jogos não foram bons também, faz parte, não vai acertar sempre, não vai ter essa transformação da água para o vinho, assim, da noite para o dia, até porque eu acho que não depende só do Diniz, né? Depende também do elenco se fortalecer, de algumas peças chegarem, e o Vasco tem uma condição financeira com uma certa limitação para trazer determinados jogadores. Isso é fato. Então, se conseguir ser assertivo, dentro do que pode investir, dentro do que o técnico quer, né, trazer esse jogador que se encaixa rapidamente, que não é uma fórmula mágica, o Vasco vai melhorar. Mas não é somente o Diniz, diretoria, são reforços, mentalidade, tempo de trabalho está ganhando agora, né? Enfim, mas não é uma tarefa fácil para o Vasco, mas tomara que se ajeite e que faça um campeonato melhor. Até porque o Vasco tem hoje o quê? O brasileiro pela frente, né? Brasileiro, a Copa do Brasil e o Sul-Americano. Então... Tem 3 competições. Alguma coisa o Vasco vai ter que sacrificar. Não acredito que vá no mesmo patamar, no mesmo balanço até o final, não. Alguma coisa vai ter que sacrificar. E eu acho que na hora que sacrificar, vai ter que focar no brasileiro. Porque o Vasco não vai poder brigar de novo com rebaixamento e, né, flertar com Série B. Vira essa boca pra lá, esse negócio de rebaixamento, vira essa boca pra lá. E aí, o que você acha desse Botafogo que vai pegar o Vasco dia 12 lá em Brasília, já tem data definida, horário 18h30. Deixa aí o seu comentário, o seu nome, o nome da sua cidade, para receber aquele nosso abraço no próximo vídeo. Deixa eu agradecer aqui o Thiago e quero te pedir para se inscrever. Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Tá vermelhinho? Clica aí, se inscrever. Joinha, não paga nada não. E outra coisa que é importante a gente dizer, tem um estudo, mais de 60% de quem assiste vídeos no YouTube não se inscreve. Então você não sabe como é importante pra gente a sua inscrição. Tá bom? Se inscreva aí. Thiago, obrigado demais, Thiago. Abraço, Wellington. Abraço pra todos aí também. Valeu, valeu. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Thiago Veras e Wellington Campos.